Bem, pessoal, vocês viram que eu fiz um vídeo aqui no canal referente a frações de motores. Mas comumente a gente vê o torneiro dizer: e a medida ficou um décimo de diferença, um centésimo. Quanto vale essas medidas? Ou então você vai comprar um parafuso, a pessoa diz: você tem esse aqui 3 oitavos. E às vezes até o vendedor não sabe quanto equivale àquela medida. Então, quanto vale um décimo no torno, por exemplo? Olha, quando nós pegamos uma fração, para saber o valor dessa fração, nós temos que ver qual a referência de medida, né? Então, um décimo pode ter valores diferentes de acordo com a medida que foi usada. Então, se foi usada uma polegada, a medida é uma. Se foi usada milímetro, a medida é outra. O torneiro, por exemplo, ele trabalha com medidas precisas. Então, quando ele fala um décimo, ele está falando um décimo de milímetro. E quanto vale um décimo de milímetro? Vamos usar a calculadora aqui para facilitar, caso você queira usar aí. Então, quando falamos em fração, nós podemos pegar o numerador e dividir pelo denominador dele. Dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Mas esse valor aqui corresponde a quanto? Então, 1 milímetro equivale a 1000 microns. Então, temos aqui 100 microns. Então, um décimo de milímetro é igual a 100 microns. Ou 100 micrômetros, como muitos gostam de chamar. Mas geralmente só falam um décimo. Se aqui no Brasil, por exemplo, se o torneiro fala isso, a gente está referindo a milímetro, né? Está fazendo a peça lá, tipo, tolerância aí de um décimo, por exemplo. Tem peças que aceitam a tolerância de um décimo, tem peças que não aceitam, então precisa algo mais preciso que isso aí. Eu vou deixar um link da tabela de tolerância para vocês depois darem uma olhada. Vamos ver aqui, por exemplo, uma tolerância que a gente usa muito em eixos. Por exemplo, aí, eixo H7. Qual a tolerância que pode deixar aí? Então aqui, de 18 a 30, o H7 é 0,021. Menos, né? Então ele vai ter essa diferença aí de 21 microns. Essa vai ser a diferença lá. 2 centésimos, por exemplo, aí. Então, em milímetro, um décimo equivale a 100 microns. E um décimo de polegada vale quanto? Vamos ver de novo. Então, a mesma conta que você usou, você vai ser aí, ó, 1 dividido por 10. Então, você vai ter 0,1. Uma polegada equivale, então a gente tem que fazer vezes, a 25,4. Esse é o valor da polegada. É igual a 2,54 milímetros. Então equivale a 2,54 milímetros. Então, como vocês viram, um décimo tem valores diferentes de acordo com a nossa referência de medida. Outra medida muito usada também é quando a gente vai comprar parafuso, às vezes chega lá e tem parafuso de 1/4. Quantos milímetros esse parafuso dá para a gente ter uma noção ali, de acordo com a broca que a gente vai usar, ou de acordo com o furo que a gente está trabalhando lá, para a gente ter uma referência em milímetros de quantos milímetros é esse parafuso de 1/4, ou uma arruela que tem um furo de 1/4, ou qualquer outra peça aí. Você vai fazer a mesma conta, olha, 1 dividido por 4. Encontrando o valor, você vai multiplicar pelaquela unidade de medida. No caso, nós estamos usando a polegada aqui, né? Um parafuso de 1/4 foi medido em polegada, vezes 25,4. Então, esse parafuso de 1/4 dá 6,35 milímetros. Então, 6,35 milímetros. Se fosse uma broca que você vai furar, para você saber ali em milímetro quanto vai dar certo, se vai aproximar de um furo que você quer fazer para abrir uma rosca ou qualquer outro. 1/8, por exemplo, às vezes você vai comprar uma broca ou uma chapa ou o que for, tá lá 1/8. Quanto vai ser essa medida? Você vai fazer sempre os mesmos cálculos. Por exemplo, aqui 1 dividido por 8, você encontrou o valor,
Aí agora você vai multiplicar pelo valor da polegada, que é 25,4, 3,17. Um parafuso de 3/8, quanto ele equivale? Os cálculos vai ser sempre o mesmo. O numerador dividido pelo denominador da fração. Então isso aqui quer dizer que o inteiro, que no caso se for uma polegada você está usando, foi dividido por 8 partes. E você tem 3 daquelas partes, por exemplo, vezes a polegada. Então às vezes na oficina eu faço essa brincadeira com os meninos. Eu mando ele comprar um parafuso 10 e ele chega um parafuso 3/8. Fala, 3/8 não é 10. Dependendo do que você vai fazer, essa diferença aqui em milímetros já vai dar uma diferença grande, né? 10 milímetros para 9,5, 25 já vai dar uma diferença grande. Então aqui é 9 milímetros e 525 microns. Ou 9 milímetros, 5 décimos e 25 centésimos. Então pessoal, quando vocês forem ler uma fração, para saber o valor dela, a gente tem que ter uma referência qual foi a unidade que foi usada naquela fração. Que uma mesma fração pode ter valores diferentes. A exemplo aí, vocês viram aqui que 1/10 de milímetro tem um valor e 1/10 de polegada tem outro valor, né? As letras que vocês verem, os números que vocês veem escrito com o Uzinho no final, quer dizer microns. O milímetro ele tem 1000 microns. O milímetro vocês já verem que é bem pequeno o espaço de 1 milímetro. E aquele pequeno espaço dividido em 1000 partes, cada parte dessa é 1 micron. Então vocês veem que para ter uma precisão de 1 micron é preciso uma precisão incrível, né? E a regra ela segue a mesma de qualquer fração. Será cada vez menor quando o denominador for maior, né? Por exemplo aqui, se fosse 1/100 de milímetro, bastaria nós fazer o mesmo cálculo, olha, bastaria nós fazer o mesmo cálculo, 1 dividido por 100, então nós temos 0,01. Se a gente quiser saber esse valor aqui, multiplicando ele em microns, vezes 1000, então nós temos 10 microns. Então vocês observam que 1/100, quando se refere a 1/100, a parte será bem menor do que 1/10. Então 1/100 vai ser 10 microns, enquanto 1/10 vai ser 100 microns. A tolerância ou a peça ou a diferença ali que você quer. Dependendo do tipo de peça, vocês observam que uma diferença de 100 microns, você pode matar uma peça num torno. Se for uma peça que vai encaixar um rolamento aí preciso, vai entrar justo, você terminou deixando ele folgado. Então vou deixar essa tabelinha de tolerância aí abaixo, o link para quem quiser entrar aqui e estar observando. É bom estudar isso aqui para ter uma noção. Você vai comprar um eixo, vai comprar uma peça, então as medidas H elas é menos naquela peça, então tem aquela tolerância na peça ali. Aí de acordo com a tolerância M vai ser um pouquinho a mais. Então pessoal, essas dicas aí para quem já é macaco velho na área não significa nada, só vai ajudar a corrigir, dar uma visualizada nisso aqui. Mas para quem está começando é muito bom vocês aprenderem um pouco mais sobre essas medidas, para quando a pessoa chegar com uma peça, vocês terem uma noção de o que equivale àquela fração ali. Então trabalhar com frações, a gente basta seguir certos padrões para a gente saber o valor daquilo ali, para não confundir. Porque na oficina sempre os meninos às vezes confundem. O motor é de 1/4, é de 3/4, então aquela mesma aulinha básica que eu passei para vocês sobre motores, o quanto equivale aquilo ali, eu também mostro para os meninos aqui para eles não estar confundindo na hora de fazer um cálculo. Às vezes o motor precisa ser calculado que não veio nada nele, o cliente arrancou tudo, e há vários casos. Então espero que isso ajude aí quem está iniciando. Se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que todos vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.